Olha, sem perder tempo, 13 horas e 14 minutinhos, daqui a pouquinho eu vou lá no nosso YouTube, deixa eu voltar com o Ivan Lemos, porque ele está nesse momento lá em Rio Largo, porque a Defesa Civil está monitorando o Rio Mundaú e o Ivan está no local, me parece que o nível tem aumentado a cada hora, é isso, Ivan? Como é que está a situação nesse momento? Está aumentando bastante, Wilson. A gente fez no começo do Fique Alerta aquela informação de que a previsão era de que esse rio atingisse a cota de alerta para que as pessoas saíssem de casa na beirada do rio. E a gente está aqui agora no centro de Rio Largo e mostra ao vivo com imagens do José Pereira o quanto esse rio já subiu de ontem para hoje. Ontem a gente esteve aqui, a correnteza da água está muito forte. Aquelas casas lá no fundo são motivo de preocupação da Defesa Civil. A gente observa que a água está muito perto das casas, algumas são até um pouco mais altas ali, mas tem algumas que estão muito perto das casas. E aí essa é a orientação que a Defesa Civil do Estado passou para a Defesa Civil de Rio Largo, para que essas pessoas que moram nessas áreas muito próximas desse rio, do Rio Mundaú, sejam orientadas a deixar as casas, porque a preocupação é que esse rio suba ainda mais e suba em horários considerados mais perigosos, como à noite, por exemplo, e essas pessoas sejam surpreendidas. Por isso, elas tenham que deixar as casas às pressas, né? Então, a orientação da Defesa Civil é para que essas pessoas sejam orientadas a sair das casas, as pessoas que moram mais a fundo. Aqui a gente observa no centro da cidade que ainda faltam quase 1 metro para que esse rio chegue a transbordar aqui nessa área. Mas aqui o comércio é mais alto, as casas são mais altas. A gente tem aqui um restaurante logo aqui na beirada do rio. Vou conversar aqui com uma funcionária. Boa tarde. Estou vendo você observando o rio aqui. Está subindo, né? Tá subindo, é verdade. Mas já secou mais, porque tava mais cheio ontem. Ontem estava mais cheio? Ah, secou mais hoje. Mas a situação aqui preocupa vocês? Como é que tá? Preocupa um pouquinho, né? Se continuar chovendo assim. Mas tomara que não, né? Pra secar logo. Defesa Civil já passou por aqui, o pessoal tá orientando vocês, como é que tá a situação? Eu não vi ninguém não vindo aqui ainda não, Defesa Civil. Não vieram não ainda. Geralmente, para eles chegar a preocupar vocês aqui, tem que chegar nessa altura aqui da pilastra. Daqui da pilastra, para preocupar a gente. Por enquanto tá mais ou menos, né? Mas já preocupa, né? Que é bem pertinho o nosso restaurante, a gente fica preocupada. Já chegou a atingir aqui o restaurante alguma vez, algum ano? Já ano passado chegou a atingir. Chegou 1,5 metro. Ano passado foi. Geralmente nesses dias de chuva seguidos são os dias de preocupação. Isso, é verdade. A gente fica pensando quando chegar esse tipo de chuva. Aí... Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. A gente observa nas imagens aqui do José Pereira que a correnteza está muito forte. O rio está subindo, segundo a Defesa Civil. Mais cedo eram 711 centímetros. E aí a expectativa é de que chegasse a 725 centímetros já nesse momento. Por agora, pouco depois de 1 hora da tarde. Por isso a orientação da Defesa Civil é que os moradores fossem orientados a deixar as casas e serem transportadas e levadas para casas de parentes, justamente para não correrem risco. Aqui desse outro lado, a gente observa melhor a força da água aqui no Rio Mundaú, em Rio Largo. Tá nesse ponto aqui, ó, que é um pouco mais baixo, a gente observa que não tem nem 1 metro para ele transbordar ali naquela parte do rio. A Defesa Civil disse que para transbordar, a Defesa Civil Municipal, conversei agora há pouco com o coordenador da Defesa Municipal por telefone, e ele disse que para transbordar o rio aqui precisa chegar a 890 centímetros. Ele está quase em 725, ou seja, pouco mais de 1 metro para ele transbordar. E aí a preocupação é essa. A expectativa é de que não transborde, porque a chuva começa a diminuir, mas a preocupação principal é porque chove ainda em Pernambuco, essa água toda começa a descer das cidades de Pernambuco e isso desemboca aqui no Rio Mundaú. Tem cidade em que o rio já transbordou, preocupação União dos Palmares, e aí vem descendo, e aqui o Rio Mundaú em Rio Largo não transbordou, mas a preocupação é de que ele atinja algumas casas, e aí a orientação da Defesa Civil para que algumas pessoas que morem muito próximas desse rio comecem a sair de casa e procurar as casas de parentes. Eu volto com você, Wilson.
Muito bem, Ivan, vamos continuar então acompanhando junto com a Defesa Civil, torcendo que não aconteça, mas como você bem disse, Pernambuco recebeu muita água e é um afluente que está recebendo, inclusive, essa água toda que está vindo com força, né? São pedras aqui, por isso a força da água com ondas e muito mais. 725, você pode chegar aí ao transbordamento oficial maior, 820, mas chegamos a 725 e a tendência é que isso aumente ainda mais e se chover por aqui, isso pode piorar. O Ivan continua então acompanhando e a qualquer momento nós atualizaremos para vocês. Muito obrigado, Ivan, pela sua participação conosco aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, né? A velocidade da notícia aconteceu, a gente traz em primeira mão para você aqui no Fenômeno.